aqui, é importante dizer que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado tem se pautado por uma conduta extremamente republicana. Todos os senadores têm direito à palavra, ao debate, à apresentação de requerimento, a propostas, inclusive as relatorias de matéria. Gostaria aqui de deixar claro que a audiência pública que nós tivemos na terça-feira passada foi uma audiência pública sobre a progressividade da tributação e a PEC 241, e a tributação progressiva como alternativa. Tivemos 3 debatedores, 2 técnicos do IPEA, que falaram exclusivamente sobre tributação e progressividade. Gostaria, inclusive, que Vossa Excelência, como presidente da CCJ, requisitasse as notas taquigráficas para apresentar a esta comissão e deixar esclarecido, de uma vez por todas, os membros dessa comissão em relação à acusação que o senador está fazendo. Gostaria muito disso. O requerimento tratava de tributação progressiva. 2 técnicos do IPEA foram lá e falaram. E tivemos um professor, Felipe Rezende, que esteve junto na CAI para falar sobre essa alternativa em relação à PEC 241. Se estamos propondo uma reforma fiscal, é importante que essa reforma fiscal se dê nas 2 pontas, na despesa e na receita. Qual é o problema de discutir a questão da receita? Por que nós temos que sempre, ao falar sobre uma intervenção fiscal ou no orçamento da União, cortar despesas? E cortar despesas principalmente aquelas que respondem por levar programas à população mais pobre desse país. Porque é isso que está acontecendo. Nós temos uma proposta de emenda constitucional que eu julgo que é a mais importante desde que votamos a Constituição da República em 1988. Nenhuma outra emenda tem o impacto que essa emenda tem. Nós estamos fazendo aqui uma emenda para retirar da vinculação da Constituição os direitos da saúde e da educação, que foram as maiores conquistas da educação cidadã, que, aliás, permitiu que nós universalizássemos o ensino fundamental e melhorássemos, nos últimos anos, o ensino superior. Então, é lamentável que essa casa, ou que tenha senadores da base do governo, que sejam contra o debate. Eu quero lamentar aqui, como senadora que compõe essa CCJ, mas também como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que o governo não tenha mandado representante nas 2 últimas audiências públicas. Por que o governo não vai lá explicar? Por que esse assodamento? Por que essa pressa? Por que nós estamos fazendo leitura do relatório de uma PEC fora de uma reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, impedindo, assim, as pessoas de ouvirem o relatório? Porque Vossa Excelência sabe que quando a CCJ faz uma reunião extraordinária, ela não tem preferência dos órgãos de comunicação do Senado. Isso quer dizer o quê? Que a população não ouviu o senador Eunício lendo o seu relatório. Então, eu gostaria de saber como que a população vai achar, como o senador que me antecedeu, que está tudo certo, que está ótimo, que está corretíssimo. Não está. Eu queria saber por que o governo tem impedido o debate. Nós queremos debater. Fizemos 3 audiências públicas na CAI, de alto nível, com pessoas extremamente qualificadas. Vou repetir, nas 2 últimas audiências, nós não tivemos a presença do governo. Ontem fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, a CAI participou, e era uma audiência pública temática sobre a educação. Novamente, nós não tivemos participação do governo. O MEC não foi debater. Por quê? Tem medo de debater? Tem medo de dizer que vão cortar, sim, as verbas para a educação e para a saúde, porque é isso que está acontecendo? Aliás, eu queria dar um dado, porque o Senado colocou em consulta no seu site, agora recentemente, para as pessoas opinarem sobre a PEC. E as pessoas estão ouvindo os debates que nós estamos fazendo aqui no Senado e também estão entrando no site para pegar informações. Só para os senhores terem uma ideia, nós temos, aprovando a PEC ou concordando com ela, 15 mil pessoas se manifestaram. Contrária a ela, 270 mil pessoas. Quanto mais tempo nós tivermos para discussão, mais esclarecimento vai ter. Então, eu só posso achar que o governo está fazendo isso de maneira assodada, porque se fizer o debate vai perder. Porque é um absurdo o que vocês estão fazendo com a nação brasileira. É um absurdo o retrocesso com a Constituição Federal. É um absurdo fazer em cima da despesa e dos mais pobres. E eu lamento, senador Eunício, que Vossa Excelência, eu lamento que Vossa Excelência não tenha aprovado a emenda do referendo.
porque seria... O referendo, aliás, é depois de uma votação do Congresso Nacional. O parecer que Vossa Excelência deu acaba com o referendo no artigo 14 da Constituição Federal. Se a Câmara votou e não é necessário rever... A palavra pela ordem. Eu sinto muito, senhor presidente, que nós não estejamos proporcionando debate à sociedade brasileira sobre os efeitos perversos dessa matéria. Pela ordem, senhor presidente. Antes de conceder a palavra aos senadores pela ordem, eu quero decidir os dois pedidos do senador Ataídes e do senador Ferraz de vista, e que é um requerimento irrecusável. Portanto, o assunto sai da pauta hoje porque a mesa defere o pedido de vista que foi concedido. Obrigado, senhor presidente. Está concedido. Eu peço pela ordem, presidente. Nada mais a ver. Não, presidente, eu peço a palavra pela ordem, presidente. Audiência pública. Requerimento de audiência pública. Não, presidente. O requerimento de audiência pública conjunta. Que é isso, presidente? Nós fizemos um acordo com o governo e com Vossa Excelência. Não pode terminar assim, presidente. Que é isso? Tem um requerimento, pelo menos a única audiência pública que a gente possa opinar. Sim, mas ele não podia ter encerrado. Eu entendo que já foi aprovado o consenso. Essa presidência já encerrou a sessão. Senhor presidente, a gente... Senhor presidente, a gente fez um acordo de audiência pública. Audiência pública porque... Os senhores estão rompendo um acordo com a gente. Os senhores estão rompendo um acordo que foi feito em toda a casa. Os senhores estão rompendo um acordo. Audiência pública. Requerimento de audiência pública. Requerimento de audiência pública. Não está aprovado. Não está aprovado, precisa aprovar. Esse foi um acordo construído com todo mundo. Tem que abrir para votar o requerimento. Senhor presidente, que absurdo! A comissão do Senado, o Senado vai fazer pior do que a Câmara, é? Vai fazer pior do que a Câmara? Com relação ao requerimento, eu peço a Vossa Excelência, se Vossa Excelência quer falar, está encerrada a sessão. Não. Tem que reabrir a sessão e eu peço educadamente a palavra de Vossa Excelência. De ofício, defere o requerimento. Em função do acordo de liderança. Não, ótimo não.